Oi, eu sou o Gabi e tá começando mais um vídeo aqui na 20 e Poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade, ou pelo menos eu tento. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi fazendo o roteiro desse vídeo. Bom, pra quem não sabe, dia 19 de abril foi o dia do índio. E a pauta indígena é uma coisa que a gente sempre conversa internamente na 20 e Poucos sobre a importância de falar sobre o tema, mas eu confesso que eu nunca me sentia muito preparado para falar sobre esse assunto. Por isso hoje eu tirei meu dia só para pesquisar pautas indígenas e pesquisar sobre culturas indígenas, enfim, pesquisar um pouco e dividir o que eu, homem branco colonizador, aprendi sobre a história indígena do nosso país. Bom, para começar, é muito importante a gente frisar que a data do Dia do Índio, que inclusive está errado, porque a expressão correta é indígena, não é mais índio, está diretamente relacionada com o descobrimento do Brasil. Essas duas datas são fundamentais para eu traçar aqui essa linha de raciocínio e compartilhar com vocês o que eu aprendi. A primeira coisa que eu queria falar é que a gente tem que entender que não existe o descobrimento do Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, estima-se que pelo menos 8 milhões de pessoas já habitavam o Brasil. Então os portugueses eles não descobriram nada, eles invadiram mesmo, Essa seria, na verdade, a resposta correta, o termo correto. Seria a invasão do Brasil pelos portugueses e pelos europeus. Na escola, a gente aprende muito sobre a colonização portuguesa e com certeza eu sabia já que não era o mar de rosas que contam na escola. Mas, com a pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo, eu reparei que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo. E eu tenho certeza que a maioria de nós, brancos, não tem consciência do verdadeiro desastre que foi e que ainda é a relação, como o país trata os indígenas aqui. Agora há pouco eu falei que em 1500, era estimado que existiam por volta de 8 milhões de pessoas vivendo aqui no país. O censo de 2010, que estava mapeando, que queria quantificar quantos povos indígenas ainda restavam, chegou ao número aproximadamente 900 mil pessoas indígenas, em comparação com 1500. Ou seja, a gente consegue ver que, de fato, a população indígena foi dizimada. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles sempre tiveram a intenção de conquistar, seja lá o que tivesse aqui. Seja riquezas naturais, territórios e até pessoas. Isso porque quando os portugueses saíram em expedição, já tinham registro de outras colônias, de outros povos europeus que já estavam nesse processo de colonização. Então, os portugueses não só saíram por aí pensando, o que a gente achar é lucro, o que não achar tudo bem, vamos virar amigo das outras pessoas. Não, eles foram com o objetivo de conquistar território. E isso envolve tudo que está dentro daquele território. Uma coisa que é ensinada completamente errado pra gente é que os portugueses chegaram aqui no Brasil com aquela pose de heróis em caravelas brancas, lindas e maravilhosas e imponentes. Mas a verdade é que os portugueses chegaram aqui no Brasil com fome, com várias doenças, fedendo e que muitos deles foram salvos pelos indígenas. E como eu já falei, os portugueses já sabiam desse histórico de colonização em outros lugares do mundo. Então, quando eles queriam fazer trocas com os indígenas e tudo mais, eles já estavam com essa intenção na cabeça. Os indígenas, por outro lado, não sabiam desse histórico. Eles mal sabiam que tinham outras colônias, que tinham outros continentes. Então, eles nunca iriam imaginar que aqueles homens que chegaram ali iriam escravizar eles, iriam destruir o território deles, impor a cultura sobre eles. Eles não tinham ideia do que estava por vir. E por que eu estou contando essa parte histórica, digamos assim? Porque essa realidade de 1500, ela continua sendo praticamente a mesma do que a gente vê nos dias atuais. Hoje existe uma disputa muito grande por territórios indígenas, muito por causa dos ruralistas que querem expandir a terra, ter mais território para gado, para plantação de soja e outras coisas assim. E muito porque a demarcação das terras indígenas ela está meio que paralisada. Ela nunca foi para frente, ela nunca teve sua conclusão. Essa demarcação ela foi prevista na Constituição, que, enfim, a partir da Constituição teriam 5 anos para fazer toda essa demarcação. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu de fato. E falando da Constituição, é uma grande ironia, porque ela prevê a proteção dos povos indígenas, tanto dos costumes quanto da cultura e, como eu já falei, do território.
Mas na prática não é o que tem acontecido. E acaba que, paralelo a isso, nós brancos, né, a gente tem uma visão muito errada sobre os povos indígenas. Pelo menos eu tenho certeza que eu tinha uma série de preconceitos, né? Uma coisa também interessante de falar aqui é que existem povos indígenas que são completamente isolados. O que isso significa? Que eles não têm nenhum contato mesmo com essa outra sociedade. Então eles vivem de maneiras mais roots, digamos assim. Mas tem outros que estão aí na sociedade também, que fizeram faculdade, que são médicos, que são advogados, que são políticos, que são influenciadores digitais, e que eles ficam fazendo essa viagem entre esses dois mundos, né? Quando é para celebrar os ancestrais deles, a cultura deles, eles fazem isso, e quando é para transitar nessa nossa sociedade, eles fazem isso também. Um outro ponto muito importante é que a gente sempre teve a ideia, né, do branco colonizador salvador. Sempre veio na nossa cabeça que os brancos vieram para salvar os indígenas, para mostrar a verdadeira religião para eles, para mostrar o verdadeiro costume. Isso acontece até os dias de hoje. Tem muitos governantes que querem enganar a gente falando que eles estão preocupados com indígenas porque eles vão nas aldeias e, na verdade, o que eles fazem é só replicar essa colonização que já aconteceu em 1500. Eles vão nessas aldeias ainda catequizar, eles vão nessas aldeias ainda querendo impor costumes, eles não vão lá para realmente proteger os indígenas. Outra coisa muito comum, que se você der uma pesquisa você vai achar vários acontecimentos em épocas diferentes, é que o branco, ele quase que trava uma guerra biológica com os indígenas. Tem mais de um caso espalhado na história em que os brancos eles deixaram roupas, brinquedos, objetos infectados por vírus como sarampo, varíola, gripe, entre outros, de propósito para dizimar os indígenas. E tem uma forte suspeita que isso também tem acontecido com a Covid-19, por exemplo. E aí, isso tem uma coisa que eu aprendi para fazer no roteiro desse vídeo, é que cuidar dos indígenas não é de forma alguma impor costumes que a sociedade branca europeia acha correta. E nem é obrigar eles a deixarem aldeias e virem para a cidade, ou impedir que eles venham para a cidade, ou coisas do tipo. Cuidar dos indígenas é ter uma sociedade que garanta que eles possam exercer a cultura deles, que eles tenham a terra deles demarcadas e respeitadas e protegidas, e também garantir que eles tenham acesso institucional aos pilares básicos da sociedade, que são saúde, educação e segurança. E uma última coisa assim, muito importante que eu também aprendi nessa pesquisa e vendo várias coisas, é que talvez se não fosse pelos indígenas, o nosso meio ambiente ele ia estar muito pior do que ele já está. Porque aparentemente eles são as pessoas que mais se importam com o bem do meio ambiente. Porque eles realmente dependem daquilo para viver. E não só para viver, mas eles têm uma conexão quase que espiritual com o meio ambiente. E isso é uma das maiores lutas deles também, é a preservação do meio ambiente. E por que eu tô falando tudo isso, né? Tipo, qual que é o objetivo desse vídeo? É que a gente fala muito sobre minorias, a gente fala muito sobre a sociedade, mas a gente fala muito pouco sobre indígenas, muito pouco mesmo. E eu acho que a gente nem conhece, assim. Eu fiquei muito embasbacado, né? Com o pouco que eu pesquisei hoje, eu vi que, nossa, tem muito ainda para aprender sobre esse assunto e que a gente também tem que ajudar eles nessa luta por território, né? É óbvio que cada um vai conseguir ajudar de uma maneira, mas também dá um pouco de visibilidade, né? A gente fala muito sobre racismo, e racismo, o que os indígenas passam, ele é racismo. Então ele também tem que ser combatido. E eu não vejo, na verdade, isso não é um debate presente entre os meus amigos, os meus conhecidos, e deveria ser um debate, deveria ser tão importante quanto as outras pautas que a gente conversa, como pautas LGBTQIA+, como pautas raciais, como pautas de gênero, enfim, de tudo. Porque também existem indígenas em todas essas esferas da sociedade. Também existem indígenas que são pessoas com deficiência, também existem indígenas LGBTQIA+, enfim, que eles precisam ser lembrados, né, nesses movimentos todos. E ser lembrados mais no nosso dia a dia mesmo. Então, esse vídeo eu queria te incentivar a fazer o mesmo que eu, a pesquisar e começar a seguir pessoas que falem sobre isso, a ver assuntos sobre isso. Tudo que eu falei aqui, eu vou deixar o link da fonte aqui embaixo na descrição. Eu queria recomendar duas coisas para você ver, para introduzir, né, você nesse tema, como me introduziu, que é o Falas da Terra, do Globoplay, se você puder assistir. É muito bom, assim, eu gostei muito, no final eu fiquei muito emocionado, eu quase chorei no final, de verdade. E o outro tá na Netflix,
que é Guerras do Brasil.doc. É uma série, cada episódio é sobre um tema diferente, e o primeiro é sobre essa questão indígena, e ele se dá várias tapas na cara. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha agregado alguma coisa no seu dia. Deixa nos comentários se você tem alguma sugestão, ou se você teve alguma percepção, ou para me corrigir, caso eu tenha falado alguma coisa errada, não sei. E acompanhe a gente nas redes sociais. Aqui é o Gabi, e até o próximo vídeo. Tchau!